Boa tarde, crianças. Hoje é dia 12 de abril de 2021. Nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Antes de iniciar a nossa aula, vamos separar os seguintes materiais: a apostila de língua portuguesa e o estojo. Nós vamos começar a nossa aula abrindo a apostila na página 75. Aqui acima na folha da apostila, coloquem a data. Hoje é dia 12 de 4 de 2021. Vamos para a nossa atividade, crianças. C e C cedilha. Atividades. Prestem bastante atenção, crianças, na frase que a professora vai ler agora. Vamos fazer a leitura juntos? A doação do menino maluquinho vai ajudar muitas crianças. Na frase acima, há duas palavras escritas com C cedilha. Quais são elas? Pintem, crianças, com a caneta marca-texto as duas palavras com C cedilha. E depois vocês vão escrever aqui na linha abaixo. Atividade 2. Nessas palavras, qual a letra vem depois do C cedilha? Observem, crianças, as duas palavras que vocês escreveram aqui na atividade 1. Qual a letra que vem depois do C cedilha? Coloque aqui na linha abaixo. Atividade 3. Observe as palavras do quadro a seguir. Vamos fazer a leitura juntos, crianças? Açude, moço, doçura, palhaço, maçã, cinema, cenoura, macio, laço, bacia, dança, peça. Atividade A. Pinte no quadro todos os C cedilhas, crianças, das palavras. Pintem, vocês podem usar a caneta marca-texto para pintar todos os C cedilhas da palavra. B. Releia as palavras do quadro. Que letras aparecem depois do C cedilha? Circule-as abaixo. Vamos lá, crianças? Que letras aparecem depois do C cedilha? Aparece a letra A, a letra E, a letra I, a letra O ou a letra U? Quais as letras que aparecem depois do C cedilha? Vocês vão circular, crianças. Atividade C. Copie as palavras do quadro na coluna correta. Veja o exemplo. Palavras com sa. Vocês vão observar aqui no banco de palavras, crianças, e copiar as palavras com sa. Copiem aqui nas linhas abaixo. Palavras com so. Observe aqui no quadro, crianças, as palavras com so. Copiem aqui nos retângulos abaixo. Palavras com su. Observem, crianças, aqui no banco de palavras, as palavras com su. Certo, crianças? O C cedilha, crianças, nunca aparece no início da palavra, certo, crianças? Vamos para a próxima atividade, crianças. Aqui acima na folha da apostila, coloquem a data. 12 de 4 de 2021. Atividade 4. Leia estas palavras. Vamos ler juntos com a professora? Louca, louça. Atividade A. Há uma diferença na escrita das duas palavras? Qual é? Vocês sabem, crianças? Coloquem a resposta aqui na linha abaixo. Peço o auxílio da sua família para que você possa responder, certo, crianças? Letra B. Essas palavras têm o mesmo significado? O que significa louca? O que significa louça? Vocês acham que tem o mesmo significado? Letra C. E o som? É o mesmo nas duas palavras? Vocês acham que o som é o mesmo nas duas palavras? Sim ou não? Coloquem a resposta.
Atividade 5. Volte ao quadro da atividade 3 e copie as palavras que foram escritas com a letra C. Observem, crianças, o quadro da atividade 3. Vocês vão copiar na atividade 5 todas as palavras com a letra C. Leia em voz alta as palavras que você escreveu. Faça a leitura com a sua família, crianças, das palavras que você escreveu. Nessas palavras, o som representado pelo C é igual ao som representado pelo C cedilha? Converse com a sua família. Atividade 6. Complete as palavras usando C ou C cedilha. Aqui nós temos a atividade A. Vocês vão completar todas as palavras com C ou C cedilha, certo, crianças? E depois vocês vão fazer a leitura com a sua família, certo? Prestem atenção na dica, crianças. Usa-se C cedilha antes das vogais A, O e U. Exemplo: dança, palhaço, doçura. Usa-se C antes das vogais E e I. Exemplo: cenoura, cinema. O C cedilha nunca é usado antes da letra E da letra I. Atividade 7. Antes de iniciar a atividade 7, crianças, coloquem a data aqui acima na folha da apostila. Hoje é dia 12/4/2021. Atividade 7. Forme frases usando as palavras a seguir. Vamos fazer a leitura das palavras juntos, crianças? Paçoca, açúcar. Forme uma frase com essas duas palavras, crianças. Vamos ler as duas outras palavras? Trança, balança. Forme uma frase com essas duas palavras, crianças, aqui na linha abaixo. Atividade 8. Copie o texto abaixo, trocando as ilustrações por palavras. Depois leia o texto com a sua família, crianças. Vamos lá? Que figura é essa, crianças? Falem com a sua família. Que figura é essa? Converse com a sua família. Especial. Olha só. Que figura é essa? Que figura é essa? Vocês vão colocar o nome. Adoram os... Quem são eles, crianças? Chegou à cidade uma nova sensação. É o... Que figura é essa, crianças? Do Cidinho e da Cissa. Uma palhacinha que dá muitas cambalhotas. Quanta diversão para a garotada! Observem, crianças, aqui nós temos as linhas. Vocês vão copiar, crianças, o texto, substituindo as figuras por palavras, certo, crianças? Copiem, crianças, aqui no texto. Aqui o texto nas linhas abaixo, substituindo as figuras por palavras. Prestem atenção para copiar as palavras em cima da linha, crianças. Vamos para a próxima atividade? Coloquem a data aqui acima na folha da apostila. Hoje é dia 12/4/2021. Atividade 9. Faça uma pesquisa em jornais e revista e procure palavras escritas com C cedilha, C ou si. Recorte-as e colhe-as no espaço abaixo. Crianças, caso vocês não tenham jornais e revistas em casa, vocês podem escrever palavras com C cedilha, com C ou com si. Combinado, crianças? Vamos ver, crianças, mais algumas palavras com C ou C cedilha? Vamos ver mais alguns exemplos? Vamos lá? Quem é esse, criança? Criança é com C ou C cedilha? Converse com a sua família. Aqui nós temos o camelo. Camelo é com C
ou C cedilha? Aqui nós temos o coração. É com C ou C cedilha? Converse com a sua família. Aqui nós temos o tucano. É com C ou C cedilha? Aqui nós temos a balança. É com C ou C cedilha? Aqui nós temos o copo. É com C ou C cedilha? Converse com a sua família, crianças. Uma ótima atividade para vocês e até o próximo.